Capítulo 8. Empregos e fontes de renda, planejamento e estratégias. Quando falamos de trabalho e sustento, não podemos esquecer que a honestidade deve ser o fundamento de tudo o que fazemos. Nossa vida profissional precisa estar de acordo com os princípios de Deus, tanto nas grandes decisões quanto nas pequenas escolhas do dia a dia. Isso inclui pagar nossos impostos corretamente, não enganar clientes ou patrões, não vender produtos com preços injustos e também evitar práticas muito comuns em nossa sociedade, mas que são erradas diante de Deus, como o gasto de energia ou de internet, ou pequenas corrupções consideradas normais por muitos, como o fato de adquirir produtos piratas. A Bíblia nos lembra, em Mateus, no capítulo 22 e no versículo 21, que Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esse versículo surgiu quando alguns religiosos tentaram colocar Jesus contra o governo romano, perguntando se era certo pagar impostos a César. Ele respondeu de forma sábia, mostrando que, enquanto estivermos neste mundo, precisamos cumprir nossas obrigações civis com honestidade, ao mesmo tempo em que devemos entregar a Deus a nossa vida, fé e adoração. Esse ensinamento continua atual e nos mostra que o cristão deve ser justo e correto em tudo que envolve o nosso trabalho e sustento. Dentro desse capítulo, vamos refletir sobre 4 formas principais de trabalho que abrangem grande parte da sociedade: o trabalhador CLT, o trabalhador autônomo, o empreendedor e o concursado. Cada uma dessas formas tem suas particularidades, vantagens e desafios, e será analisada em detalhes nos próximos subtítulos. De maneira resumida, podemos entender o trabalhador CLT como aquele que tem carteira assinada, recebe salário mensal e conta com direitos trabalhistas, como férias e 13º. Já o trabalhador autônomo é aquele que presta serviços ou vende produtos por conta própria, sem vínculo empregatício, e precisa organizar sua renda e segurança. O empreendedor, por sua vez, é quem cria ou gerencia um negócio, assumindo riscos e buscando crescimento no mercado. Por fim, o concursado é o servidor público, que conquista a estabilidade através de concurso e passa a exercer funções em órgãos do governo. É claro que além dessas 4 categorias, existem muitas outras variações de profissões e formas de gerar renda. Porém, escolhemos nos concentrar nessas porque elas representam a base do mercado de trabalho e englobam uma grande parte da população, tornando o estudo mais prático e aplicável à realidade de muitos leitores. Existem, no entanto, diversos outros caminhos profissionais que não abordaremos aqui, pois são mais específicos ou personalizados. Entre eles, podemos citar o esportista profissional, como jogadores de futebol, lutadores e atletas olímpicos, o artista, como cantores, atores, pintores, o youtuber ou criador de conteúdo digital, o influenciador em redes sociais, o designer gráfico, o fotógrafo, o profissional de tecnologia freelancer, o missionário em tempo integral, o professor particular, o escritor ou roteirista, entre muitas outras alternativas que a sociedade oferece. Esses exemplos mostram como o universo das profissões é amplo e diversificado, mas para o propósito deste capítulo, focaremos nos 4 grupos centrais já mencionados. Trabalhador CLT. O trabalho no regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, é uma das formas mais tradicionais de vínculo empregatício no Brasil. Criada em 1943, a CLT reúne as principais normas que regulam as relações de trabalho, oferecendo proteção jurídica tanto para o empregado quanto para o empregador. Esse regime garante que os direitos trabalhistas sejam respeitados e que existam regras claras no relacionamento profissional. Entre as principais vantagens do regime CLT estão os benefícios que asseguram maior estabilidade e segurança ao trabalhador. Entre eles, podemos destacar o 13º salário, as férias remuneradas, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, a contribuição ao INSS, que possibilita aposentadoria e auxílios, além da proteção contra demissões arbitrárias, já que existe um conjunto de normas que regulamentam a rescisão contratual. Esses benefícios fazem com que muitos profissionais considerem o trabalho formal como um dos caminhos mais seguros de sustento e planejamento. Comparado a outros regimes de trabalho, o CLT oferece vantagens claras em termos de estabilidade e direitos. O trabalhador autônomo, por exemplo, possui mais liberdade, mas precisa lidar sozinho com contribuições previdenciárias, ausência de benefícios e renda instável. Já o empreendedor tem autonomia e potencial de crescimento, mas enfrenta riscos maiores e não conta com garantias legais de salário fixo.
O concursado, por outro lado, tem estabilidade ainda maior que o CLT, mas precisa passar por concursos públicos muitas vezes bastante concorridos. Assim, o regime CLT pode ser visto como um meio-termo, oferece segurança e benefícios, mas também exige dedicação e adaptação às regras das empresas. No mercado de trabalho brasileiro, o regime CLT ainda é o mais comum, especialmente em setores como indústria, comércio, serviços financeiros, saúde, educação e tecnologia. Entretanto, as transformações recentes da economia têm alterado esse cenário. Um fenômeno cada vez mais presente é a chamada pejotização, em que empresas contratam profissionais como pessoas jurídicas, a PJ, em vez de registrá-los pela CLT. Essa prática reduz custos para a empresa, mas transfere ao trabalhador responsabilidades como recolhimento de impostos, previdência e ausência de garantias trabalhistas. Por isso, é essencial que o profissional esteja atento às tendências do mercado e acompanhe as mudanças nas exigências de sua área de atuação, mantendo-se em constante aprendizado e competitivo. Agora, para quem deseja conquistar uma vaga CLT, a preparação é fundamental. O primeiro passo é ter um currículo atrativo, que não seja apenas uma lista de informações, mas que mostre resultados concretos e habilidades relevantes. Experiências anteriores devem ser descritas de forma objetiva, destacando conquistas, projetos e competências adquiridas. Além do currículo, o networking é um recurso poderoso. Criar e expandir sua rede de contatos profissionais aumenta as chances de conhecer oportunidades antes mesmo que sejam divulgadas oficialmente. Participar de eventos, palestras e grupos da área pode abrir portas valiosas. Outro aspecto essencial é a atualização profissional. O mercado valoriza quem busca cursos, especializações e aprendizado contínuo, pois isso demonstra interesse em evoluir e capacidade de acompanhar as transformações da economia. Encontrar vagas no regime CLT exige atenção e boas estratégias. Atualmente, as plataformas online de emprego são os meios mais acessíveis e práticos para essa busca. Sites como LinkedIn, Indeed e Vagas.com oferecem milhares de oportunidades atualizadas diariamente, permitindo filtros por área, localidade e nível de experiência. As parcerias com instituições educacionais também são úteis, já que muitas universidades e escolas técnicas mantêm convênios com empresas e divulgam oportunidades diretamente para seus alunos e ex-alunos. Além disso, as agências de emprego continuam desempenhando um papel importante, conectando empresas e candidatos, principalmente em cidades de médio e pequeno porte. É fundamental também desenvolver um olhar crítico, identificar oportunidades reais, pesquisar sobre a empresa e desconfiar de propostas que pedem depósitos, taxas ou informações pessoais sem clareza para evitar golpes. Uma vez que a vaga é encontrada, é preciso estar preparado para o processo seletivo. A preparação para entrevistas é uma das etapas mais decisivas. O candidato deve se apresentar de maneira adequada, responder às perguntas de forma objetiva e destacar suas competências de acordo com o que a empresa procura. Além disso, é comum que ocorram testes técnicos ou dinâmicas de grupo, onde se avalia tanto o conhecimento quanto a forma como o candidato trabalha em equipe. Outro ponto fundamental é conhecer a cultura organizacional da empresa. Quando o candidato sabe previamente o nome da instituição onde fará a entrevista, é extremamente importante pesquisar quem é a empresa, o que ela faz, quais produtos ou serviços oferece e qual é sua missão. Essa atitude demonstra interesse, preparo e pode até ser um diferencial para ajudar na conquista de uma vaga. Apesar das vantagens, o trabalho no regime CLT também apresenta riscos e desafios. Um dos principais é a falta de flexibilidade. O trabalhador precisa seguir horários fixos e regras determinadas pela empresa, o que pode dificultar conciliar vida pessoal e profissional. Outro ponto delicado é a dependência de um único empregador. Caso haja uma demissão, a perda da renda pode impactar diretamente a estabilidade financeira do trabalhador. Além disso, a concorrência no mercado de trabalho é grande, o que exige constante atualização para permanecer competitivo. Ainda assim, é possível crescer dentro do regime CLT com planejamento adequado. O planejamento de carreira é essencial. Estabelecer metas claras e buscar promoções pode gerar bons resultados. Mas é importante lembrar que nem todas as empresas oferecem oportunidades de ascensão, especialmente as de pequeno porte. Por isso, é fundamental estar aberto a mudanças quando necessário. O processo de crescimento também passa pela busca de feedbacks e participação em avaliações internas, que ajudam o profissional a identificar pontos fortes e aspectos a melhorar.
Além disso, construir uma boa reputação dentro do ambiente de trabalho, sendo responsável, ético e colaborativo, pode abrir portas para novas oportunidades. Em alguns casos, chega o momento de pensar em uma mudança de emprego CLT. Essa decisão deve ser tomada com paciência e cautela. Uma das dicas mais importantes é evitar sair do emprego atual sem ter outro garantido. O ideal é realizar a transição enquanto ainda se está empregado, o que preserva a segurança financeira e aumenta as chances de escolher o outro emprego com calma. Ao buscar novas oportunidades, é necessário avaliar as condições do mercado, considerar os impactos financeiros da mudança e preparar-se para negociar da melhor forma. Na hora da saída, sempre que possível, é fundamental manter as portas abertas, agir com profissionalismo, cumprir os prazos de aviso prévio e demonstrar gratidão pela experiência adquirida são atitudes que podem fazer diferença no futuro. Por fim, é preciso compreender o regime CLT dentro de uma estratégia de vida mais ampla. Embora ofereça estabilidade e benefícios importantes, depender exclusivamente dele pode ser arriscado. Buscar outras formas de geração de renda, seja através de investimentos, trabalhos paralelos ou projetos pessoais, ajuda a equilibrar segurança e independência financeira. Dessa forma, o trabalho CLT se torna parte de um planejamento diversificado, e não a única fonte de sustento. Dica bônus: uma estratégia prática que pode ajudar um trabalhador CLT a usar uma parte, ou até mesmo a totalidade do 13º salário para quitar dívidas e organizar as finanças para os próximos meses. Essa decisão, embora simples, pode aliviar o orçamento, reduzir o peso dos juros e proporcionar um começo de ano mais tranquilo. Trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo é aquele que presta serviços de forma independente, sem vínculo empregatício com uma empresa. Em outras palavras, ele oferece seu trabalho diretamente para clientes ou empresas, assumindo a responsabilidade pela gestão da sua atividade. É importante destacar a diferença entre o autônomo e o freelancer. Enquanto o freelancer geralmente trabalha por projetos pontuais, muitas vezes em áreas criativas ou digitais, o autônomo pode atuar de forma contínua e em diversos segmentos, como vendas, prestação de serviços e consultorias. Áreas populares para esse tipo de atuação incluem serviços de beleza, transporte de passageiros ou mercadorias, manutenção, aulas particulares, consultoria empresarial, entre muitas outras profissões. Ser autônomo traz consigo uma série de vantagens. A flexibilidade é, sem dúvida, uma das principais. O profissional pode organizar seus próprios horários, decidir quando e quanto trabalhar e, em alguns casos, até escolher com quem deseja atuar. Além disso, a possibilidade de ganhos mais altos existe, principalmente quando se constrói uma boa carteira de clientes e se oferece um serviço de qualidade. Outro ponto positivo é a autonomia. O autônomo decide o rumo do seu trabalho e tem maior liberdade para inovar e ajustar sua forma de atuação de acordo com o mercado. Por outro lado, o trabalho autônomo também apresenta desafios significativos. A renda variável é um dos mais comuns, já que o faturamento depende diretamente da quantidade de clientes atendidos ou serviços prestados em cada período. Não há benefícios trabalhistas como férias remuneradas, 13º salário ou plano de saúde custeado pela empresa, o que exige disciplina no planejamento financeiro. Além disso, o próprio profissional é responsável por pagar seus impostos, contribuir para a previdência e organizar suas finanças pessoais e profissionais. Iniciar no trabalho autônomo requer planejamento. O primeiro passo é identificar suas habilidades, ou seja, reconhecer o que você pode oferecer como serviço ou produto que seja útil para outras pessoas. Depois disso, é fundamental definir o público-alvo. Quem são as pessoas ou empresas que mais se beneficiariam daquilo que você tem a oferecer? Entender esse ponto ajuda na hora de criar estratégias para alcançar potenciais clientes. Outro aspecto importante é a formalização. Tornar-se um MEI, um microempreendedor individual, é uma excelente opção para começar, pois simplifica o pagamento de impostos e permite emitir notas fiscais, aumentando a credibilidade perante os clientes. O processo é rápido e pode ser feito pela internet, trazendo mais segurança e organização para o autônomo. Quando o assunto é planejamento financeiro, o trabalhador autônomo precisa ter atenção redobrada. Como a renda varia de mês para mês, é essencial aprender a lidar com os períodos de alta e baixa. Criar uma reserva de segurança ajuda a manter a estabilidade nos momentos em que os ganhos diminuem. Outra boa prática é separar as finanças pessoais das profissionais, usando planilhas ou aplicativos de gestão para registrar entradas e saídas. Além disso, pensar no futuro é fundamental.
Contribuir para o INSS garante acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio em caso de doenças, dando mais tranquilidade para o profissional ao longo da vida. A gestão do tempo também desempenha papel central na rotina de quem trabalha por conta própria. Organizar os horários de atendimento, separar momentos para descanso e evitar a procrastinação são atitudes que fazem diferença na produtividade. Ferramentas como agendas digitais, aplicativos de tarefas e softwares de gestão ajudam a estruturar o dia a dia. Equilibrar a vida pessoal e profissional é essencial para evitar desgaste físico e emocional, mantendo a motivação em longo prazo. A captação de clientes é uma das tarefas mais importantes para o trabalhador autônomo. Sem clientes não há faturamento e por isso o marketing pessoal deve ser tratado como prioridade. Uma das formas mais eficazes de conseguir novos contatos é o networking, em outras palavras, a criação e manutenção de uma rede de contatos profissionais. Isso envolve conversar com pessoas da sua área, participar de eventos e cultivar boas relações com clientes antigos, que podem indicar o seu trabalho para outros. A confiança e a credibilidade conquistadas ao longo do tempo se tornam um cartão de visitas poderoso. O marketing digital também se apresenta como uma ferramenta essencial. Utilizar redes sociais, criar perfis em sites especializados ou até mesmo divulgar serviços em marketplaces, plataformas online que conectam prestadores de serviços e clientes, amplia o alcance do profissional. Plataformas como iFood, Uber Flash e outras aplicações de entrega e transporte mostram como a tecnologia pode abrir portas e gerar renda em novas áreas. A presença online bem estruturada transmite profissionalismo e aumenta as chances de atrair clientes. Outro ponto importante é a forma de apresentar os serviços. Ter clareza nas propostas, definir preços justos e saber negociar faz toda a diferença para conquistar confiança e fechar contratos. A precificação deve levar em conta o custo de execução do serviço, o tempo investido e o valor percebido pelo cliente, evitando tanto a desvalorização quanto preços exagerados que afastam oportunidades. Apesar das vantagens, o trabalho autônomo não está livre de desafios. A incerteza econômica é um dos principais, já que períodos de baixa demanda podem gerar insegurança. Por isso, é importante se preparar para os momentos de menor movimento, mantendo reservas financeiras e buscando constantemente novas oportunidades de atuação. Outro problema comum é a inadimplência de clientes, ou seja, quando o pagamento não é feito dentro do prazo. Nesse caso, é fundamental estabelecer contratos claros e combinar formas seguras de pagamento para reduzir riscos. Além disso, o excesso de trabalho pode se tornar um obstáculo, levando ao desgaste físico e mental se não houver equilíbrio. Concorrer com outros profissionais também exige atenção. O mercado pode estar saturado em algumas áreas, mas a diferenciação é a chave para se destacar. Investir em qualidade, atendimento personalizado e inovação nos serviços ajuda a conquistar espaço, mesmo em meio a muitos concorrentes. Estar aberto às mudanças e adaptar-se às novas demandas do mercado garante maior longevidade na carreira autônoma. Para ampliar os ganhos, o autônomo precisa ir além do trabalho básico. A diversificação de serviços é uma boa estratégia, pois permite atender a diferentes necessidades do cliente. Um profissional que oferece aulas particulares, por exemplo, pode também vender materiais de estudo ou oferecer consultorias específicas. O upselling e o cross-selling são técnicas que ajudam nesse processo. O upselling consiste em oferecer uma versão mais completa ou avançada do serviço, enquanto o cross-selling é a oferta de algo complementar ao que o cliente já contratou. Além disso, parcerias estratégicas com outros profissionais ou empresas podem abrir novos mercados e criar oportunidades de crescimento conjunto. Por exemplo, um fotógrafo que faz ensaios pode praticar o upselling oferecendo pacotes com mais fotos editadas, cenários extras ou um álbum impresso de alta qualidade, agregando valor ao serviço principal. Já o cross-selling pode ser aplicado por um mecânico que, ao fazer a troca de óleo, sugere também a troca do filtro de ar do carro, ou por um designer gráfico que, além de criar um logotipo, oferece a criação de cartões de visita e artes para redes sociais. Essas estratégias ajudam a aumentar a renda e, ao mesmo tempo, entregam soluções mais completas para os clientes. Outro aspecto essencial é a formalização e o cumprimento das obrigações legais. Atuar como MEI traz vantagens, como a simplificação no pagamento de impostos e o acesso a benefícios previdenciários, mas também possui limites de faturamento e restrições em algumas áreas. Já como profissional liberal, há mais liberdade, mas também maior complexidade na parte tributária.
É necessário conhecer os tributos obrigatórios, que variam conforme a atividade. Além disso, firmar contratos com clientes protege juridicamente ambas as partes e evita problemas futuros. Quem escolhe essa forma de trabalho deve ter clareza sobre suas responsabilidades e estar disposto a se organizar para alcançar bons resultados. A persistência diante das dificuldades, somada ao hábito de sempre se planejar, garante maiores chances de sucesso. E acima de tudo, o trabalhador autônomo deve entender que diversificar as fontes de renda é um passo essencial para conquistar estabilidade financeira a longo prazo. Empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que decide criar e administrar um negócio próprio, assumindo os riscos e buscando alcançar lucros por meio de suas ideias e do seu esforço. Diferente do trabalhador autônomo, que geralmente atua de forma individual e presta serviços diretamente para seus clientes, o empreendedor costuma pensar em algo maior, que possa crescer e se transformar em uma empresa organizada com processos definidos e muitas vezes com funcionários. Ser empreendedor exige mais do que apenas abrir um negócio. É preciso ter iniciativa, visão de futuro e disposição para enfrentar desafios constantes, mesmo em momentos de incerteza. Existem diferentes formas de empreender, e cada uma apresenta suas particularidades. Algumas pessoas começam sozinhas, atuando como microempreendedor individual, o MEI, o que é uma boa maneira de iniciar com pouco investimento e menos burocracia. Outras optam por abrir micro ou pequenas empresas, que geralmente já contam com uma estrutura mais organizada e funcionários contratados. Também existem as startups, que são negócios com ideias inovadoras e grande potencial de crescimento rápido, normalmente ligados à tecnologia. Outro caminho é o das franquias, onde o empreendedor compra o direito de usar uma marca e um modelo de negócio que já foram testados e aprovados no mercado. Há ainda os negócios familiares, que envolvem parentes na administração e costumam passar de geração em geração. Cada uma dessas opções tem níveis diferentes de investimento, planejamento e responsabilidade. E é importante analisar bem qual delas combina melhor com o perfil e os objetivos de cada pessoa. Entre as principais vantagens de ser empreendedor está a autonomia para tomar decisões. O empreendedor é quem define os rumos do negócio e escolhe a forma como cada coisa será feita. Outra vantagem é o potencial de ganhos maiores. Diferentemente de um salário fixo, os lucros podem crescer conforme o desempenho da empresa aumenta. A flexibilidade de horários também pode ser um atrativo, já que muitas vezes é possível organizar os compromissos de acordo com a rotina pessoal. Além disso, empreendedores costumam gerar empregos e movimentar a economia, causando um impacto positivo na comunidade onde atuam. Outro ponto importante é a realização pessoal e profissional. Ver uma ideia sair do papel e se tornar algo concreto traz uma grande sensação de satisfação e orgulho. Por outro lado, empreender também traz riscos e exige muito comprometimento. A responsabilidade é enorme, pois o sucesso ou fracasso do negócio dependem das decisões tomadas pelo próprio empreendedor, o que pode gerar pressão e estresse. A renda costuma ser instável, principalmente no início, e os lucros podem demorar para aparecer. Além disso, abrir e manter um negócio exige investimento inicial para cobrir custos como aluguel, equipamentos, marketing e estoque. E não existem benefícios trabalhistas garantidos como férias pagas, 13º salário ou contribuição automática para a aposentadoria. Outro ponto é que, principalmente nos primeiros anos, o empreendedor geralmente trabalha muito mais horas do que um funcionário com carteira assinada, precisando se dedicar quase o tempo todo para fazer a empresa crescer. Para aumentar as chances de sucesso, é fundamental que o empreendedor faça um bom planejamento antes de iniciar o negócio. Isso inclui estudar o mercado, entender quais são as necessidades das pessoas e identificar oportunidades que realmente façam sentido. Ter clareza sobre o público-alvo ajuda a oferecer produtos ou serviços que resolvam problemas de forma prática e atrativa. Elaborar um plano de negócios, mesmo que simples, também faz diferença, pois permite organizar as ideias, calcular os custos e prever quanto será necessário investir para começar. Outro passo importante é formalizar o empreendimento, escolhendo o tipo de empresa adequado e regularizando a situação fiscal. Isso dá mais segurança, facilita o acesso ao crédito e ajuda a transmitir credibilidade para os clientes. Além do planejamento, o empreendedor precisa desenvolver algumas habilidades essenciais. A gestão financeira é uma delas, já que controlar bem o dinheiro é o que mantém o negócio vivo. Saber administrar o fluxo de caixa, separar as finanças pessoais das empresariais e investir de forma inteligente são atitudes indispensáveis.
Ter boa comunicação também é importante para negociar com fornecedores, atender clientes e até mesmo liderar uma equipe. Outro ponto é a capacidade de adaptação, pois o mercado muda rápido e o empreendedor precisa estar preparado para rever estratégias quando necessário. Resiliência e paciência também são qualidades valiosas, porque é normal enfrentar dificuldades no caminho, e desistir na primeira barreira pode significar perder boas oportunidades de crescimento. Com o negócio funcionando, chega o momento de pensar em expansão. Para crescer, o empreendedor pode diversificar os produtos ou serviços oferecidos, investir em marketing e fortalecer sua presença no ambiente digital. As redes sociais são excelentes ferramentas para atrair clientes e construir uma marca reconhecida. Parcerias estratégicas também ajudam a alcançar novos públicos e reduzir custos, criando oportunidades de colaboração que beneficiam todos os envolvidos. Em alguns casos é possível até transformar o negócio em uma franquia ou abrir novas filiais, aumentando o alcance e o faturamento de forma organizada. Entretanto, o crescimento também traz novos desafios. A concorrência é cada vez mais acirrada e exige inovação para se destacar. A burocracia e a carga tributária no Brasil podem ser obstáculos, demandando tempo e recursos para serem administrados corretamente. Outro ponto sensível é a gestão de pessoas. Conforme a equipe aumenta, surgem diferenças de opinião, necessidade de treinar colaboradores e resolver conflitos. Além disso, equilibrar a vida pessoal com a rotina do negócio pode se tornar difícil, e por isso é importante reservar tempo para descansar e cuidar da saúde mental. Mesmo com todos esses desafios, empreender pode ser extremamente recompensador para quem se prepara bem e mantém uma visão de longo prazo. O segredo está em começar de forma planejada, buscar aprendizado contínuo e estar disposto a ajustar as estratégias conforme as mudanças do mercado. Ter mentores ou pessoas experientes para trocar ideias também ajuda a evitar erros e a encontrar soluções criativas para os problemas que surgem. Por fim, é importante lembrar que o empreendedorismo não precisa ser a única fonte de renda de uma pessoa. Muitas vezes ele pode ser parte de uma estratégia maior de diversificação, ajudando a equilibrar segurança e independência financeira. O mais importante é que cada decisão seja tomada com consciência e responsabilidade, para que o negócio traga crescimento e estabilidade ao invés de se tornar um peso. Concursado. Ser um servidor público é o sonho de muitas pessoas. Isso porque a carreira pública costuma oferecer estabilidade, bons salários e benefícios que trazem segurança para o futuro. Porém, o caminho até conquistar essa vaga é longo e exige dedicação, paciência e estratégia. Uma armadilha muito comum entre os iniciantes é o chamado, entre aspas, sistema da metralhadora. Nessa estratégia, a pessoa faz provas de todos os tipos possíveis, atirando para todos os lados, sem critério algum, apenas esperando que em algum momento acerte o alvo e conquiste a tão sonhada vaga. Embora essa abordagem possa até funcionar para concursos mais simples, ela tende a ser ineficaz para os concursos mais concorridos, pois o candidato acaba precisando estudar conteúdos completamente diferentes a cada prova, sempre começando do zero. Com isso, o tempo de preparação se alonga muito, e a chance de aprovação se torna menor. No nosso e-book ensinaremos uma forma muito mais inteligente e eficiente, o sistema da metralhadora direcionada. Nela, o candidato continua fazendo várias provas, mas todas dentro de uma mesma área de atuação que combine com seu perfil e com sua formação. Por exemplo, alguém pode focar na área de tribunais, na polícia, da saúde, na área de Receita Federal, de institutos federais de educação ou até na área de educação em geral. Esse foco permite reaproveitar parte ou talvez até a maioria das matérias já estudadas, tornando cada prova mais fácil do que a anterior. Ao contrário da estratégia de fazer provas aleatoriamente, aqui o estudo se acumula e se fortalece com o tempo. Passar em um concurso público não é algo que acontece de um dia para o outro, é um projeto de longo prazo, que precisa ser encarado com responsabilidade e planejamento. O nível de dificuldade das provas está cada vez mais alto, e os candidatos estão cada vez mais preparados. Além disso, a maioria dos concursos funciona assim. Depois da prova, o órgão pode chamar os aprovados em até 2 anos, prorrogáveis por outros 2. Ou seja, pode levar até 4 anos entre fazer a prova e ser chamado de fato para a devida vaga. Por isso, se a pessoa não tem um sustento garantido pelos familiares, o ideal é buscar antes alguma forma de renda por meio de um dos outros 3 caminhos que vimos. Como CLT autônomo ou empreendedor, para não passar necessidades durante o período de estudos. O ideal é começar a estudar antes do edital sair, na fase de pré-edital,
pois quando o edital é publicado, o tempo para se preparar costuma ser curto e a maioria dos concorrentes estará começando do zero. Além disso, use tudo o que estiver ao seu alcance. Se você tiver condições financeiras, invista em cursos online, presenciais ou em mentorias, lembrando que cursos são aulas gerais e estruturadas, enquanto mentorias são um acompanhamento individual e personalizado que acelera muito o aprendizado. Se você se enquadra em alguma cota legal, como as cotas para a Lei de Cotas Raciais para negros, indígenas ou para pessoas com deficiência, utilize esses recursos sem medo, desde que de forma honesta e dentro da lei. Não adianta tentar enganar o sistema. O diabo até pode te dar uma mão na hora da sua trapaça, mas depois levará o seu braço inteiro, ou até mais se você bobear. A Bíblia nos adverte em Provérbios, no capítulo 10 e no versículo 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte seus caminhos será conhecido. Ou seja, quem tenta conquistar algo por meios desonestos mais cedo ou mais tarde será descoberto e perderá tudo o que conquistou com injustiça, e ainda pagará muito caro por isso. A honestidade precisa ser o alicerce da sua caminhada. No campo dos estudos, é importante entender que apenas assistir videoaulas não basta. As videoaulas até ajudam a compreender os temas, mas tornam o estudo mais passivo. Já as apostilas exigem mais esforço e leitura ativa, o que ajuda a fixar melhor os conteúdos. A melhor estratégia é combinar os dois métodos, mas sempre priorizando a resolução de muitos exercícios e provas anteriores, pois isso é o que realmente faz o conteúdo se fixar na sua mente. Um grande mentor de concursos costuma dizer: quem passa num concurso não é o mais bonito, nem o que mais merecia, nem o que estudou mais, é o que faz mais pontos. Por isso, o foco precisa estar sempre em aumentar a sua pontuação. Também é importante distribuir as matérias de forma estratégica. Não estude todas elas com a mesma intensidade como a maioria faz. Dê mais tempo para as matérias que são mais difíceis para você ou que valem mais pontos na prova, e menos tempo para aquelas em que você já tem bom desempenho. Isso cria um diferencial importante e acelera seu avanço. Outro hábito essencial é fazer revisões periódicas. Revise os conteúdos semanalmente e depois mensalmente e conforme o tempo for passando até de forma trimestral. Essas revisões impedem que os assuntos caiam no esquecimento. Além disso, de tempos em tempos, faça simulados completos para testar o seu nível atual. Existem plataformas especializadas em questões, como a QConcursos, que são excelentes aliadas. Sempre que errar uma questão, leia os comentários para entender o motivo do erro e repita o ciclo: estudo, revisão, exercícios a simulado, estudo novamente. Isso vai fortalecendo cada vez mais sua base de conhecimentos. É fundamental também organizar bem o tempo de estudo dentro da sua rotina. Muitos acham que precisam estudar de 12 a 20 horas por dia para passar, mas esse tipo de carga extrema geralmente só traz esgotamento físico e mental. Você não precisa e nem deve se trancar numa caverna. O ideal é separar um tempo útil e realista, de acordo com o que sua vida permite. Se você tem apenas 2 horas disponíveis por dia, use bem essas 2 horas. Se tem 3, use essas 3 com foco. Além dos estudos, você ainda precisa lidar com outras responsabilidades da vida, como família, igreja, saúde e trabalho. Quando o estudo não vira um peso, ele se torna mais produtivo e duradouro. Outro ponto importantíssimo é entender que esse não é o concurso da sua vida. Muitos candidatos colocam uma pressão emocional enorme sobre uma única prova, como se tudo dependesse dela. Isso é perigoso e pode gerar um bloqueio na hora do exame. Houve o caso de uma mãe que disse ao filho: hoje você está saindo daqui um Zé Ninguém, mas depois da sua prova vai voltar um juiz. Essa expectativa colocou tanto peso sobre o rapaz que ele ficou ansioso, estressado e acabou fracassando na prova. Não faça isso com você. Encare cada concurso como parte de uma maratona e não de uma corrida de 100 metros. Depois de fazer a prova, descanse por alguns dias, relaxe, se divirta um pouco e depois volte ao ritmo de estudos outra vez. Isso ajuda a manter a constância e evita o desgaste mental e emocional. Escolher concursos compatíveis com o seu momento de vida também faz toda a diferença. Se você está desempregado ou em situação vulnerável, pode ser mais sensato tentar concursos menores como os de prefeituras, que geralmente têm concorrência mais baixa e podem garantir uma renda inicial. Já se você está numa situação um pouco mais confortável financeiramente, pode mirar em concursos mais complexos e com salários maiores. Lembre-se, passar em um concurso público não acontece do dia para a noite e cada passo dado com sabedoria encurta esse caminho.
Além disso, é preciso estar atento à ameaça das reformas administrativas que vêm sendo discutidas no Brasil. Algumas propostas falam em criar concursos com vínculos temporários, reduzir a estabilidade ou flexibilizar os direitos dos servidores. Em algumas prefeituras isso já acontece. Servidores são contratados de forma precária e sem garantias sólidas. Por isso, é importante acompanhar as mudanças nas leis e compreender que o serviço público pode mudar ao longo do tempo. Ter essa consciência ajuda a ajustar suas expectativas e a construir planos alternativos caso as regras mudem. Outro cuidado essencial é o de não parar a sua vida totalmente por causa dos estudos. Você precisa manter uma rotina minimamente equilibrada, praticar algum exercício físico, se alimentar de forma saudável, dormir bem e reservar momentos para lazer e descanso. Tudo isso ajuda seu cérebro a absorver melhor os conteúdos e mantém sua saúde emocional em dia. O estudo para concursos exige constância, e não sacrifício extremo. Se você está desempregado, uma boa estratégia é priorizar a busca ativa por emprego durante as manhãs e deixar os estudos para os outros horários do dia. Assim, você reduz a pressão mental e emocional que o desemprego pode gerar. Quanto mais tempo alguém fica desempregado e estudando, maior tende a ser a cobrança de si mesmo e de sua família, em especial se tiver filhos ou parentes para cuidar, e isso acaba atrapalhando o desempenho. Outro ponto importante é o de nunca se afastar de Deus durante essa caminhada. Muitas pessoas, ao começarem a estudar, se afastam do altar e colocam o concurso como prioridade máxima da vida, e isso é um erro grave. Quando colocamos algo acima de Deus, transformamos isso em um ídolo, e acabamos perdendo o equilíbrio e a paz. A Bíblia nos ensina em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não tire Deus do centro da sua vida. Continue orando, congregando e mantendo sua fé firme. Por fim, aceite também suas limitações. Alguns concursos têm exigências físicas, visuais, de idade ou de saúde que talvez você não atenda. Não insista em fazer algo que não está ao seu alcance. Foque naquilo que realmente é possível para você e caminhe passo a passo até alcançar sua vaga. Lembre-se, quem passa não é o mais inteligente ou o que mais merece, mas sim quem consegue manter a disciplina e continuar tentando até o fim. Depois de conquistar a tão sonhada vaga no concurso público e se tornar um servidor público, é importante saber que a jornada não termina aí, ela apenas muda de fase. Muitas pessoas, ao serem aprovadas, relaxam completamente e acabam perdendo oportunidades valiosas de crescimento dentro da carreira pública. Por isso, é essencial continuar se desenvolvendo, buscando formas de evoluir e de construir uma trajetória sólida e recompensadora. Uma das primeiras coisas que você pode fazer é verificar se existem programas de progressão e incentivos salariais no seu órgão. Em muitas instituições públicas há adicionais que podem ser conquistados por meio de cursos, especializações, mestrado ou doutorado. Esses títulos costumam gerar um aumento direto no salário. Por exemplo, em alguns órgãos, uma especialização pode garantir um adicional de cerca de 20 a 30% na remuneração. Investir na sua formação mesmo depois de passar, trará benefícios tanto financeiros quanto profissionais. Outra forma de progredir é ficar atento aos planos de carreira internos. Alguns cargos oferecem promoções por tempo de serviço, avaliações de desempenho ou participação em cursos de capacitação oferecidos pela própria instituição. Cada avanço pode representar melhorias salariais, mudança de cargo ou aumento de responsabilidades. É importante não ignorar esses processos, pois eles podem fazer uma grande diferença no seu futuro. Também tenha cuidado com as avaliações de desempenho, que costumam acontecer periodicamente no serviço público. Elas podem influenciar diretamente a sua permanência no cargo e também podem impactar na sua evolução na carreira. Leve essas avaliações a sério, cumpra suas obrigações com responsabilidade e busque sempre um bom relacionamento com os colegas e superiores. Ser visto como alguém ético, confiável e colaborativo pode abrir muitas portas. Outro ponto importante é o equilíbrio pessoal. O fato de ter conquistado estabilidade não significa que você deva viver apenas para o trabalho. A segurança do cargo pode e deve ser usada para construir uma vida com mais tranquilidade, planejando o futuro e buscando qualidade de vida. Aproveite o salário fixo para organizar as finanças, fazer uma reserva de emergência e, se possível, investir em projetos pessoais ou até em outras fontes de renda. A estabilidade é uma bênção, mas também deve ser usada com sabedoria.
Por fim, lembre-se, ser servidor público é uma grande responsabilidade e também uma oportunidade de servir as pessoas e a sociedade. Seu trabalho impacta diretamente a vida de outros. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 13 e no versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Trabalhar com excelência, integridade e dedicação mostrará que você valoriza o dom que Deus lhe deu ao conquistar essa vaga. A estabilidade, o salário e os benefícios são recompensas valiosas, mas a maior recompensa será cumprir seu papel com honra, sabendo que o seu esforço está fazendo diferença na vida de outras pessoas. Dica bônus: uma estratégia prática que pode ajudar um trabalhador concursado é usar uma parte, ou até mesmo a totalidade, do 13º salário para quitar dívidas e organizar as finanças para os próximos meses. Essa decisão, embora simples, pode aliviar o orçamento, reduzir o peso dos juros e permitir que a pessoa entre no novo ano com mais tranquilidade financeira. Quadro comparativo. Para facilitar na sua orientação, deixei uma tabela para que você possa comparar cada uma dessas 4 grandes áreas. Caso você esteja apenas ouvindo ao material, acesse ao vídeo do áudio, pause ele e veja como ficou a tabela que está aparecendo para você. Capítulo especial para desempregados ou pessoas em situação precária. Vivemos tempos em que tudo parece estar cada vez mais complicado. A cada dia, os preços sobem, as oportunidades parecem diminuir e o número de pessoas precisando de ajuda só aumenta. Muitos se veem sem emprego, sem renda e com dificuldades até para suprir as necessidades mais básicas do dia a dia. Essa situação pode trazer angústia, medo e até um certo desânimo. Mas mesmo em meio às dificuldades, ainda existem caminhos e possibilidades que podem nos ajudar a dar a volta por cima e reconstruir a vida com dignidade. Um dos primeiros passos é olhar para dentro de si e identificar os dons e habilidades que Deus colocou em nossas mãos. Muitas vezes, aquilo que sabemos fazer bem pode se tornar uma fonte de sustento, mesmo que de forma temporária. Por exemplo, se alguém tem o dom da carpintaria, pode começar fazendo pequenos consertos ou móveis simples por encomenda. Isso pode começar como um bico, mas com dedicação, pode até se transformar no emprego principal. O importante é não desprezar os talentos que já possuímos, pois eles podem ser sementes que Deus deseja fazer prosperar. Se a pessoa possui uma moto ou um carro, pode trabalhar realizando entregas de objetos, alimentos ou até transportando pessoas por meio de aplicativos. Já quem é dona de casa e cuida da casa e dos filhos, e por isso não tem condições de sair para trabalhar, pode usar suas habilidades culinárias para preparar e vender salgados, doces, marmitas ou até almoços caseiros. Tudo isso pode ser feito de dentro de casa, de forma simples e com baixo custo inicial. Se você ainda é jovem e não tem grandes responsabilidades, também pode encontrar pequenas oportunidades que gerem algum dinheiro. Vender doces, balas ou água em locais movimentados pode ser um bom começo. Outra ideia é oferecer-se para lavar os carros dos vizinhos, cortar a grama, passear com os cães ou ajudar em tarefas domésticas simples. Serviços pequenos, mas que podem se transformar em um importante apoio financeiro quando somados ao longo do mês. E mesmo que a situação pareça extremamente difícil, como no caso de quem está em situação de rua e por algum motivo teve acesso a este conteúdo, ainda assim existem alternativas. É possível catar latinhas e outros materiais recicláveis e vendê-los, ou então vender balas, salgados, refrigerantes e águas no sinal ou nas ruas. Talvez não seja o ideal, mas pode representar um primeiro passo na direção da mudança. Existem também outras opções que podem servir como ponto de partida. Quem sabe costurar pode fazer pequenos ajustes em roupas ou consertos simples. Quem sabe fazer artesanato pode criar lembrancinhas ou itens decorativos para vender. Pessoas que dominam a informática podem oferecer serviços de digitação, criação de currículos ou manutenção básica de computadores. Quem tem facilidade com crianças pode oferecer aulas de reforço escolar ou cuidar dos filhos de vizinhos enquanto eles trabalham. Até mesmo atividades como jardinagem, serviços gerais, pintura, organização de armários e faxinas podem se tornar fontes de renda provisórias. O importante é não ficar parado, pois cada pequena atitude pode abrir portas inesperadas. É Deus quem coloca dentro de nós tanto o querer quanto o efetuar. Isso significa que além de nos dar o desejo de agir, Ele também nos dá forças e capacidade para realizar o que precisa ser feito. Se no seu coração existe o desejo de sair dessa situação e recomeçar, acredite, esse desejo pode ter sido plantado pelo próprio Deus, e Ele mesmo ajudará você a transformar esse querer em uma ação concreta.
Essa verdade nos lembra uma história muito conhecida, a história do barco, da lancha e do helicóptero. Em meio a uma grande enchente, um cristão fiel subiu no telhado de sua casa e pediu a Deus por ajuda. Logo apareceu alguém num barquinho oferecendo socorro, mas ele recusou, dizendo: "Não precisa, Deus vai me ajudar." A água subiu mais, e ele clamou de novo: "Senhor, me ajude." Então veio uma lancha, e ele novamente recusou. Quando a água já estava nos seus pés, apareceu um helicóptero, mas ele disse: "Deus proverá", e não aceitou a ajuda mais uma vez. Por fim, a água o levou e ele morreu afogado. No céu, perguntou a Deus por que não tinha sido socorrido, e ele respondeu: "Eu te enviei um barco, uma lancha e um helicóptero, mas você recusou todos." Essa história mostra que fé e ação caminham juntas. A própria palavra oração traz essa ideia, orar e ação. Não basta apenas orar e pedir a Deus por um emprego, sem sequer fazer um currículo ou sair de casa para procurar por ele. Deus deseja que confiemos nele, mas também que demos os passos necessários para recebermos as bênçãos que ele quer nos entregar. Da mesma forma, podemos lembrar do neto de Abraão, Isaque. Na época em que ele vivia, houve uma grande fome, e ele pensou em ir ao Egito para buscar comida. Mas Deus lhe disse: "Não desças ao Egito", e ordenou que permanecesse onde estava. Deus renovou com Isaque a mesma aliança que tinha feito com Abraão, prometendo abençoá-lo, dar-lhe aquela terra e multiplicar sua descendência. Isaque obedeceu e ficou em Gerar. Mesmo em meio à fome, ele plantou naquela terra, e colheu 100 vezes mais no mesmo ano, tornando-se muito rico e poderoso. Se Isaque tivesse apenas ficado parado esperando, nada teria acontecido. Mas ele confiou em Deus e trabalhou, e foi assim que Deus o abençoou. Da mesma forma, devemos confiar que Deus vai nos ajudar, mas também precisamos fazer a nossa parte. Buscar um trabalho, tentar algum bico, vender algo, criar oportunidades. Enquanto nos esforçamos, Deus pode multiplicar o fruto do nosso trabalho e transformar pequenos começos em grandes vitórias. Mesmo que a situação pareça difícil, não devemos desistir. Muitos que hoje são bem-sucedidos já passaram por falhas, quedas e dificuldades antes de alcançarem seus objetivos. O fracasso não é o fim. Ele pode ser apenas um degrau no caminho para o sucesso. Um bom exemplo disso é o de Steve Jobs, o criador da Apple. Ele começou sua empresa na garagem de casa com poucos recursos e muitas limitações. Construiu uma das companhias de tecnologia mais promissoras de sua época, mas depois foi demitido da própria empresa que criou. Por um tempo parecia que sua trajetória tinha acabado. No entanto, Jobs não desistiu. Criou novas empresas como a Next e a Pixar, e continuou acreditando em suas ideias. Com o tempo foi chamado de volta para a Apple e transformou a empresa em uma das maiores e mais valiosas do mundo. A história dele mostra que é possível recomeçar mesmo depois de grandes quedas. Assim como Steve Jobs não desistiu e encontrou forças para recomeçar, nós também podemos fazer o mesmo, com uma diferença fundamental. Temos a presença de Deus conosco em todo o processo. Quando entregamos nossos caminhos a Ele e damos o nosso melhor, o Altíssimo pode transformar pequenas sementes em grandes colheitas. Às vezes o início será simples, talvez vendendo algo, fazendo pequenos serviços ou tentando um bico, mas com persistência e fé o cenário pode mudar completamente. A palavra de Deus diz, em Salmos, no capítulo 126, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Esse salmo fala sobre o retorno do povo de Sião, que passou um tempo de cativeiro e sofrimento, mas depois voltou cheio de alegria porque Deus os havia restaurado. Eles choraram enquanto plantavam, mas depois cantaram de alegria ao colherem os frutos. Isso também se aplica a nós. Talvez agora seja um tempo de lágrimas, de esforço, de lutas e dificuldades, mas se continuarmos semeando com perseverança, confiando que Deus está conosco, no tempo certo também colheremos com alegria. O Altíssimo conhece cada passo nosso e vê cada esforço que fazemos. Mesmo que ninguém esteja olhando, Ele vê quando você se esforça para dar o melhor para sua família, quando procura trabalho, quando tenta criar algo novo ou quando dá os primeiros passos para sair de uma situação difícil. Nada disso é em vão. Cada atitude de coragem, mesmo pequena, é uma semente plantada, e Deus é especialista em fazer sementes florescerem. Portanto, mesmo que a situação pareça impossível agora, não desanime e nem desista. Continue lutando, orando e agindo. Confie que Deus está com você e que assim como Ele abençoou Isaque no tempo da fome, Ele também pode abençoar a sua vida financeira e trazer provisão onde parece não haver saída. Não importa o tamanho do problema, com fé e esforço as coisas podem mudar.
No próximo capítulo mergulharemos na história do rei Salomão, um homem que teve riqueza e sabedoria imensuráveis, concedidas pelo próprio Deus. Há muito que podemos aprender com as escolhas que ele fez e como Deus o abençoou de maneira grandiosa.